De vez em quando o YouTube me envia esses vídeos, os caras falando sobre a questão do passado da mulher. Será que o passado da mulher importa? Será que não importa? Será que fazia sentido se preocupar com o passado da mulher antigamente, mas hoje não faz tanto sentido? Temos muito o que conversar no vídeo de hoje, porque essa é uma questão bastante interessante, é uma questão que intriga muitos caras, levanta muitas dúvidas, e vamos entender melhor a origem de tudo isso. Meu nome é Pedro, eu tenho 42 anos. Seja bem-vindo, você está no canal Olhos de Caçador. Em todos os vídeos eu deixo aqui alguma sugestão de produto que você pode adquirir e dessa forma você ajuda a manter esse canal ativo. Nos vídeos de hoje eu vou deixar como sugestão um colar que você pode adquirir, colar masculino, ajuda na questão da sua aparência, sim, vai te dar um estilo bacana. O link já está aparecendo aqui na descrição e também eu vou deixar a sugestão de um relógio, em que eu vou deixar aqui para vocês depois adquirirem, dar uma olhada, e se você fizer a aquisição, você vai apoiar bastante esse trabalho. Perfeito, pessoal? Conto com vocês. Sem mais delongas, vamos entrar no tema desse vídeo. Em primeiro lugar, a gente precisa entender se essa questão ela é cultural ou se ela é evolutiva. Será que, na verdade, essa é uma questão construída? Se isso foi por causa do machismo que foi construído ao longo de milhares de anos? Na verdade, não. Na verdade, essa questão do cara se importar com o passado da mulher tem uma origem evolutiva, ela é muito mais profunda, ela é muito mais ancestral do que as pessoas gostam de admitir. E vamos conversar sobre isso a partir de agora. Para você entender de onde é que surge essa questão do passado da mulher, se isso faz algum sentido ou não, a gente primeiro precisa colocar algumas cartas na mesa. Porque se você não entender essas cartas, se você não entender como é que são as regras do jogo, você vai perder toda a discussão. Simplesmente não adianta você querer discutir uma questão que aparentemente parece simples, sendo que na verdade ela não é. É uma questão bastante complexa. Vamos entender então quais são essas cartas. Primeiro ponto que você precisa entender sobre essa questão é que gravidez na espécie humana é uma questão extremamente delicada. Gravidez implica em fragilidade absoluta para a mulher. Na gravidez, algumas mulheres podem inclusive ir a óbito, tanto durante a gravidez quanto no momento do parto. Sim, isso acontecia bastante lá na questão da Idade Média. Não acontece tanto hoje, porque existe exame pré-natal, existe o avanço da medicina, tem todas essas outras coisas que eles montam uma estrutura tão forte ao redor da mulher que ela ter algum risco ali durante a gravidez se torna praticamente impossível. Mas não era o cenário que as mulheres passavam durante milhões de anos de evolução humana. Durante milhões de anos, elas não tinham essa questão da medicina, por isso elas contavam muito com a questão da sorte, para que elas conseguissem dar à luz, e também elas enfrentavam problemas ambientais graves, severos, porque, de novo, durante milhões de anos de evolução humana, a gente sempre precisa ter isso em mente, a gente viveu em um cenário de absoluta escassez. Não existia agricultura, não existia essa história de você plantar e ir lá e colher. Não, os seres humanos iam até algum lugar, consumiam todos os recursos e depois iam para outro lugar para fazer exatamente o mesmo. Era sempre uma questão de ficar procurando e procurando e procurando novos cenários. Era um inferno esse tipo de vida. E foi isso que os seres humanos vivenciaram durante milhões de anos. Um outro ponto que a gente precisa colocar as cartas na mesa, que você precisa entender para a gente poder finalmente entrar naquela questão ali do passado da mulher, é que os seres humanos, eles nascem de forma prematura. Se você vai olhar outras espécies, você vai perceber que o filhote, em alguns casos, ele já nasce e já sai andando. O filhote, ele já nasce praticamente pronto, ele já nasce já se virando. Ele não precisa ter tanto apoio assim dos pais. Claro, tem essa questão de que ele ainda é pequeno, de que ele pode ser vítima de predadores. Claro que tem esses outros pontos. Mas no caso do ser humano, o que acontece é que o bebê, ele nasce um completo incapaz. O ser humano é uma das poucas espécies, se não for a única, em que os filhotes, se é que a gente pode dizer assim, eles nascem completamente dependentes dos pais. Eles são uns completos inúteis. Eles não conseguem fazer nada sozinho.
eles têm que ser cercados por todos os lados. Além disso, eles demandam uma quantidade colossal de recursos para conseguir sobreviver. Então, além deles nascerem completamente dependentes dos pais, eles demandam uma quantidade absurda de recursos. Quem já teve filho sabe do que eu estou falando, que realmente é uma questão bastante complicada. Por que isso acontece? O bebê humano ele nasce de forma prematura por 2 motivos básicos. Primeiro, por causa da nossa cabeça enorme. Nós nascemos com cérebros grandes, o que nos permitiu evoluir, chegar no ponto tecnológico que a gente chegou hoje, mas isso também gerou um revés na questão, no que diz respeito à questão do nascimento, porque além da gente ter um cérebro grande, nós ainda ficamos de pé. Essa questão de ficar de pé nos favoreceu ali quando a gente estava lá na savana, que você precisava ficar de pé para avistar os predadores. Isso realmente possibilitou que a gente chegasse onde a gente chegou, só que isso criou um efeito colateral. Se as mulheres agora ficam de pé, elas têm uma pelvis menor. Associe isso com cérebros muito grandes e você vê ali uma impossibilidade do parto acontecer. Por causa disso, que seres humanos eles nascem de forma prematura. Nem o crânio ele nasce perfeitamente formado. Ele nasce ali bem mais ou menos, ele vai se formar depois que a criança nasce. E por causa disso, é que bebês humanos eles nascem tão prematuros, tão frágeis, tão indefesos, tão dependentes para tudo. Então você coloca agora esse cenário. O ser humano ele nasce de forma prematura, demandando uma quantidade absurda de recursos, em um cenário que quase não tem recursos, tá? Em um cenário realmente da mais absoluta escassez, e levando ainda em conta que a mulher ela é mais frágil do que o homem. A mulher, ela simplesmente, quando ela é exposta a cenários de violência, principalmente contra homens, essa mulher ela tem muito poucas chances. Isso quando a gente está falando de um homem contra uma mulher. E quando a gente vai falar assim, o que acontecia na savana, os caras eles andavam em bandos. Ou seja, as chances dessa mulher sobreviver frente a esse bando de caras era realmente muito baixa. Essa mulher realmente ela não tinha lá muitas chances. Ela não tinha muitas chances porque ela não ia conseguir muitos recursos para criança. Ela não tinha muitas chances por causa da questão da violência. Então, essa mulher experimentava um cenário de extremo perigo. Esse é o cenário que a gente precisa colocar. Se a gente for tentar entender essa questão do passado da mulher sem colocar essas cartas na mesa, nada do que a gente vai conversar aqui vai fazer algum sentido. Mas uma vez que você entendeu esse cenário, que é realmente um cenário de perigo extremo para as mulheres primitivas, agora algumas coisas vão começar a ficar muito claras. Outras coisas que a gente precisa colocar aqui, cartas na mesa, que é bem óbvio, mas alguns caras podem de repente esquecer desse ponto, é que não existe pílula, não existe camisinha, não existe aborto, não existe auxílio do governo, benefício disso, benefício daquilo, não existe exame de DNA para você obrigar o cara a assumir uma criança, não existe nada disso. A mulher engravidou, meu amigo, boa sorte para ela no cenário de absoluta escassez. Quais são as chances dessa mulher sobreviver? Realmente é muito complicado. Uma vez que você entendeu todos esses perigos, uma vez que você entendeu todo esse cenário, essa questão da fragilidade do bebê humano, essa questão da escassez, essa questão da violência, você já começa a entender que para que as crianças elas tenham alguma chance de chegar à idade adulta, você precisa construir uma estrutura muito forte para proteger tanto essa mulher quanto a criança. Sem essa proteção, as chances dessa mulher e dessa criança prosperarem tendem a zero. Então você precisa ter essa estrutura, uma estrutura muito forte e uma estrutura muito robusta. Aqui também a gente precisa colocar alguns outros pontos. A gente não vai falar sobre religião, a gente não vai falar sobre moral, a gente não vai falar sobre nada disso. A gente vai falar apenas sobre questão de probabilidades, o que tende a acontecer em um longo prazo. Agora que você construiu todo esse cenário, você entendeu todos os perigos que tanto a mulher quanto a criança estão expostos, a questão da escassez,
Vamos agora entender o que acontece com uma mulher que simplesmente sai transando com qualquer cara por aí que apareça nesse cenário. Bem, como não existe nenhum método contraceptivo, ela vai engravidar rápido, muito rápido. Simplesmente não é bem óbvio que isso vai acontecer. E principalmente que ela vai sair transando com os caras em um momento da vida que ela é muito fértil. Então ela vai engravidar muito rápido. Só que é como ela transa com vários ali, simplesmente nenhum deles sabe se o filho é do fulano, é do cicrano, é do beltrano. Então nenhum deles ali vai se sentir naquela obrigação de querer assumir aquela mulher. Porque afinal de contas, como é que ele sabe se é dele aquele filho? Então esses caras simplesmente, cada um vai fazer filho, vai transar com aquela mulher, ela vai engravidar. Não existe um governo para você ficar pressionando esses caras a assumir essa criança. Então é cada um por si, como importa, agora ela engravidou, agora ela que se vire para lá. E aí vem tudo que eu falei antes. Então agora ela está exposta a um cenário de escassez, com uma criança extremamente frágil que demanda uma quantidade absurda de recursos. A chance de essa mulher e esse filho perecerem, simplesmente desaparecerem, é absurda. Então você coloca ali geração após geração esse tipo de cenário acontecendo de novo e de novo e de novo, você acaba percebendo que esse é um cenário que não acaba não dando muito certo. Essa mulher que tem esse tipo de comportamento e esses homens que têm esse tipo de comportamento acabam não transmitindo seus genes adiante. Eles vão desaparecer, mesmo que eles desapareçam, surjam, vai ficar nessa brincadeira. Eles surgem, demoram um pouco, eles somem. Eles surgem, demoram um pouco, eles somem. Justamente porque você não está transmitindo os genes adiante. É o que vai acontecer desse tipo de cenário. Agora, vamos pegar aquele cenário daquela mulher que, por uma questão completamente aleatória, a gente não tem como explicar por que isso aconteceu. Isso aconteceu totalmente ao acaso, em que essa mulher, ao invés de ela sair transando com qualquer cara que apareça, ela simplesmente focou em algum cara muito forte. Portanto, esse cara pode proteger ela nessa questão da violência. E também esse cara tem muitos recursos. Esse cara, ele caça, esse camarada, ele domina um território. Então, essa mulher, ao invés de sair transando com outro, ela vai ficar com esse cara. Por simplesmente uma questão puramente aleatória. Ela nem sabe dizer por que ela quis ficar com ele. Aconteceu, foi do nada. Beleza. Esse cara vai fornecer toda uma estrutura para ela e para o filho que ela tiver. Então você vai perceber que nesse cenário a chance de essa criança ela crescer e transmitir os genes adiante depois é muito maior. Então agora ele tem uma chance muito maior de simplesmente crescer e passar os genes adiante, de sobreviver, de a linhagem dele ir adiante. Você tem que entender o seguinte: essa criança que prosperou, e não só ela, todos os irmãos dela, claro, eles vão herdar tanto as características da mãe, de simplesmente ir atrás de algum cara muito forte e que tenha recursos, como também vão herdar características do pai, que simplesmente, por alguma aleatoriedade que ninguém sabe dizer de onde é que surgiu, ele quis ficar com uma mulher que só quer ficar com ele. Então, agora a chance de essa linhagem ir adiante acaba sendo muito maior. Então, você acaba percebendo que, em um cenário de absoluta escassez, em que a mulher é muito frágil, em que a criança ela demanda uma quantidade absurda de recursos e depende dos pais para tudo, é justamente esse tipo de arranjo que tende a ter alguma continuidade no futuro. Aquele arranjo em que cada um transa, todo mundo transa com todo mundo, ninguém assume ninguém, é um cenário que não tem dinheiro muito para frente, ele não dura muito. Enquanto que esse outro cenário, onde você forma toda a estrutura ao redor da criança, beleza? Ele vai adiante. E como esse cenário é o único que acaba sobrevivendo no final das contas, ele vai se repetir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E com isso, algumas características elas vão acabar se reforçando nessa estrutura. Vai se reforçando nessa estrutura, por exemplo, a busca dessa mulher por um cara que forneça estrutura para ela e para as crianças dela. Então essa mulher ela não vai simplesmente sair transando com um e com o outro. Ela vai escolher muito bem o cara com quem ela vai ficar, porque uma má escolha
é uma questão para a mulher de vida ou morte. Não é uma questão trivial, é uma questão bonitinha. A mulher que lá na selva, lá no meio do mato, ela escolhia errado, ela morria. Ela e a criança dela. E é por causa disso que durante milhões de anos, a mulher que foi selecionada foi justamente essa que escolhia direito o cara. Da mesma forma, o cara que acabou prosperando, o cara que acabou transmitindo seus genes adiante, foi justamente esse cara que mantinha uma certa exclusividade na mulher. Por quê? Porque esse camarada, ele queria ter uma certeza de que aquela criança ali era dele. Porque se ele não tivesse uma certeza, ele não investiria tempo, ele não investiria recursos, ele não iria em confronto e para violência contra outros homens e contra as feras para proteger aquela mulher e aquela criança. Então você percebe que é nesse cenário que esse tipo de característica ele foi selecionado. Geração após geração, milhões de anos, é o que acabou acontecendo. E é por causa disso que hoje, tanto você vai ter mulheres que selecionam caras por essa questão de proteção, provisão, recursos e outras coisas, como você também vai ter esses caras que selecionam a mulher por essa questão de exclusividade. Beleza. Então, quando você vai olhar assim para cenários de escassez, faz todo sentido que esse tipo de arranjo ele acabe se formando, porque é o único que tende a dar certo. Qualquer outro arranjo diferente disso, ele tende a dar errado, pelos motivos que eu já expliquei aqui no vídeo. Beleza, agora que a gente entendeu que em um cenário sem recursos, em um cenário de extrema violência, é esse arranjo que ele vai prosperar, vamos então passar agora para o cenário onde a gente está. E aqui a gente precisa lembrar o seguinte, a mulher ela está cercada por toda uma estrutura. Então agora a mulher tem pílula, ela tem camisinha, a mulher, ela em alguns países ela tem até um direito ao aborto, ela pode solicitar auxílio do governo, ela tem auxílio da família, ela tem auxílio da sociedade. Será que neste cenário que a gente está vendo hoje, ainda faz sentido tanto a mulher buscar por esse cara com mais recursos, quanto esse cara buscar por uma mulher que ele tem exclusividade? Na verdade, se a gente fosse pensar de uma forma lógica, de uma forma simplesmente desprovida de qualquer tipo de sentimentalismo, a gente diria que não faz muito mais sentido a gente ter essas demandas tanto por parte do homem quanto por parte da mulher. Porque agora, simplesmente, a sociedade ela tem recursos ali à vontade. Então, aquelas mulheres que, enfim, ali, que você vê algumas entrevistas em que elas estão falando que quer aquele cara rico, e quer aquele cara poderoso, e quer aquele cara que fornece estrutura, na verdade, essa mulher, ela está só remontando a um período muito ancestral, onde buscar por um cara que não tinha essas características era uma questão de vida ou morte. Naquele cenário, sim, fazia sentido. Hoje, não faz tanto sentido mais. E na prática, é o que a gente acaba vendo por aí. Porque a quantidade que a gente tem de mães solteiras, meu amigo, é absurda. E elas vivem, e elas conseguem criar os filhos dela, e os filhos dela chegam na idade adulta. Mas não chega no melhor estado que poderiam chegar. Mas ainda chegam. Porque lá na selva, eles simplesmente desapareciam, eles simplesmente morriam. Hoje, eles ainda conseguem chegar na idade adulta. Da mesma forma, a gente está tendendo a uma sociedade hoje em que os relacionamentos eles estão se tornando cada vez mais e mais e mais líquidos. Aquele cenário onde você precisava de um relacionamento muito forte para gerar estrutura para as crianças, é um cenário que cada vez está perdendo cada vez mais o sentido, por causa da abundância de recursos, por causa de todas as facilidades que a vida moderna oferece. Então, a gente chega à pergunta inicial que eu coloquei aí no início do vídeo. Faz sentido para os caras hoje se preocupar com essa questão do passado da mulher, se o passado da mulher importa, se o passado da mulher não importa, essas coisas? Aqui, a gente tem que dividir essa questão em duas outras. Em primeiro lugar, você é aquele cara solteiro convicto que quer saber de ficar pegando uma, pegando outra, você quer se divertir, você simplesmente quer levar a sua vida da sua melhor forma. Cara, se você está querendo levar a sua vida desse jeito, não faz o menor sentido você se preocupar com o passado da mulher.
Cara, que diferença que faz? Você só quer pegar o máximo de mulher possível. Tá preocupado com essa questão do passado da mulher, por quê? Não faz sentido nenhum. Simplesmente, o que é cair na rede é peixe, e você vai pegando, sempre se protegendo para que você não fique gerando filhos com uma aleatória por aí. Mas deixa a vida me levar. Por outro lado, se você pretende formar família, você pretende ter filhos, você pretende construir um lar saudável, então sim, o passado da mulher importa muito. Só que ele tem um porém. O passado do homem também importa também muito. Se você é aquele cara que sempre foi muito pegador, sempre teve um monte de mulher ali pra você, e de repente agora você quer formar família e ter filhos, cara, esse seu passado que você queria pegar um monte de mulher, ele vai ficar te perseguindo. Você vai querer continuar pegando mulher uma atrás da outra. E vai fazer filho pra tudo que é lado. Esse seu passado também vai te perseguir. Da mesma forma, aquele cara que durante a juventude, que ele deveria estar construindo uma carreira, deveria estar construindo recursos, esse camarada simplesmente gastava tudo que tinha, nunca se preocupou muito. Esse seu passado também vai te perseguir. E não tem muito pra onde você fugir, ele vai estar ali, atrás de você, ele vai estar olhando pra tua cara quando você tiver seus 30, seus 40, seus 50 anos. Então você também tem que pensar nesse ponto. Agora eu quero conversar com vocês, porque essa é uma questão bastante interessante. Na sua opinião, o passado da mulher importa? O passado da mulher não importa? Vamos conversar aqui nos comentários. Para os membros, vamos conversar aí no grupo do WhatsApp. Se você não for membro, clica na parte inicial e depois na aba de assinaturas. Vai rolando até encontrar o link ali com o meu WhatsApp. Se você não for membro, temos o grupo do Telegram para os inscritos. É só clicar no link que está aqui na descrição que você já vai lá para o grupo e já vai conversar com os outros inscritos. Quer dar um trato à sua cabeleira? Temos parceria com a Manual, que é a plataforma que gerencia tratamento de queda de cabelo. Vai fazer a aquisição? Faça com o cupom do canal Hora de Caçador ou clica no link que está aqui na descrição que você já é direcionado para a plataforma e já vai fazer a aquisição dos seus produtos. Beleza, pessoal? Conto com vocês, confere os outros links que estão ali na descrição, confere também o e-book se você quiser aprender mais sobre a questão de aparência. Aparência não é vaidade. Aparência é necessidade.